Olá, meus queridos. Algumas pessoas acreditam que podem encontrar alegria através da grandeza, né? Mas o que pode fazer alguém ser considerado grande diante dos homens? Será que é o poder, o sucesso, o dinheiro, ou talvez uma formação acadêmica? Na visão de muitas pessoas, são aqueles que conquistam o mundo com suas habilidades, que podem ser considerados grandes e felizes nesse mundo. Só que Jesus ele vai contrariar esse pensamento comum que as pessoas têm no texto da nossa devocional de hoje. Nós vamos continuar nossa série de devocionais nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículo 5, que Jesus diz o seguinte: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Jesus está dizendo aqui que os humildes são muito felizes. E a razão dessa felicidade é que eles receberão a terra por herança. Agora, o que significa isso, né? De que forma nós podemos entender que os mansos vão herdar a terra? Qual o sentido disso? Então nós vamos olhar para aquela nossa divisão das bem-aventuranças. A primeira parte delas, que nós já vimos, é a parte do caráter do cidadão do reino dos céus. O versículo começa dizendo, então, bem-aventurados os humildes. E a palavra humilde usada no texto, ela aparece somente 2 outras vezes no Novo Testamento. Literalmente significa alguém brando de espírito, mansidão. Se nós quisermos entender o que significa humilde nesse versículo, nós precisamos olhar para pelo menos outros 3 textos bíblicos. O primeiro deles é Mateus capítulo 11, versículo 29, em que essa mesma palavra aparece sendo traduzida de uma maneira diferente. Então, Mateus 11, 29 diz o seguinte: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, e ao mesmo termo de Mateus 5,5, e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, a mesma palavra humilde, em Mateus 5,5, aparece como manso nesse texto. Segundo texto, Números capítulo 12, versículo 3, que considera Moisés como o mais manso de toda a terra. O texto diz o seguinte: Ora, Moisés era um homem muito paciente ou manso, dependendo da versão, mais do que qualquer outro que havia na terra. Agora, mesmo Moisés sendo assim, é interessante que Moisés não herdou a terra prometida. E se Moisés, que era o herói dos judeus ali na época de Jesus, ele não herdou a terra prometida, como é que então os ouvintes de Jesus e nós podemos herdar a terra, como diz o texto? O terceiro texto para nós compreendermos é o Salmo 37. Possivelmente Mateus 5,5 faz uma referência ao Salmo 37,11, que diz o seguinte: Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. O contexto do Salmo aponta um contraste entre os mansos e os ímpios. Os ímpios vão ser destruídos pelo Senhor, enquanto os mansos vão herdar a terra. E no versículo 9, ele afirma que os que herdarão a terra são aqueles que esperam no Senhor. Então, os mansos são aqueles que confiam e dependem da justiça de Deus diante da injustiça dos maus e dos ímpios. O versículo 9, então, diz o seguinte: Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, no versículo 11, os que herdam a terra são os mansos. E no versículo 9, são os mansos, então, são aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam em Deus. São aqueles que não tentam resolver ou conquistar as coisas pelas suas próprias mãos, confiando na sua justiça, mas confiam e dependem da ação justa de Deus. Na Bíblia nós encontramos um exemplo de alguém que tentou resolver as coisas pelas suas próprias forças, que é o apóstolo Pedro. O discípulo, ele tentou implementar o reino pela força da sua espada. Mas o ensinamento bíblico é que o cidadão do reino é aquele que depende da justiça que vem de Deus. Então, meus queridos, muito felizes, bem-aventurados, são os que não confiam na sua própria capacidade de fazer justiça. Eles agem assim, eles descansam porque confiam na justiça que vem de Deus.
E a segunda parte, então, da estrutura da bem-aventurança, a primeira parte é do caráter e a segunda é do resultado, ou a recompensa. O texto diz, bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra por herança. A recompensa para os mansos é herdar a terra. E existe uma discussão sobre o que significa isso e eu quero resumir essa discussão em duas posições. A primeira delas é que essa expressão herdar a terra ela é apresentada como um contraste entre a entrada na terra prometida no Antigo Testamento e a entrada num descanso superior no Novo Testamento para aqueles que estão em Cristo, como diz em Hebreus capítulo 4, versículos 9 a 11. A referência, então, é uma entrada num descanso celestial. A segunda posição é aquela que mostra que a Bíblia afirma que o reino de Deus também tem uma natureza terrena. A Bíblia fala de novos céus e nova terra, fala da nova Jerusalém descendo dos céus para essa terra. Então, nesse sentido, herdar a terra seria participar do reino de Deus na terra. Agora, de qualquer forma, tanto num caso como no outro, a referência aqui é aqueles que são salvos, são abençoados por Deus mediante a fé. Então, bem-aventurados ou muito felizes são aqueles que não confiam na sua própria força para entrar nesse reino. Eles podem então descansar, porque tudo já foi feito por Jesus e a justiça final vai ser feita por Deus e não por mim. Eles podem se sentir seguros porque tudo já está garantido por Jesus, não depende de mim. Então, meus queridos, a bem-aventurança aqui, ela nos diz que os que confiam na justiça de Deus são felizes porque eles recebem acesso ao reino dos céus. Eu quero concluir com duas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas é, onde é que está a sua confiança? Você confia na sua própria força? Talvez na sua conta bancária ou na estabilidade do seu emprego? Mas se você quer ser realmente feliz, coloque a sua confiança em Deus. Segunda pergunta, você já é um herdeiro do descanso celeste? Já abriu mão das suas boas obras para receber o reino dos céus de graça por meio da fé em Jesus Cristo? Se você ainda não é um herdeiro dessa terra, desse reino, faça isso hoje. Confie em Jesus Cristo e seja verdadeiramente feliz. Que Deus o abençoe e até a próxima.